Fórum CBN Diário. Oferecimento Residencial Maria Esther. Seu apartamento agora é flex. Construção Beco Castelo. Apresentação Renato Igor. Muito boa tarde, este é o Fórum CBN Diário desta quinta-feira. Tempo instável com chuva, céu encoberto, 22 graus a temperatura. Bom, tem um recado aqui, a Leda Limas já deixou aqui em cima da mesa. A nossa ouvinte, a Eliane, diz o seguinte: bem ali perto da Câmara de Vereadores, na Rua dos Ilhéus, na Fernando Machado, duas ruas que estão fechadas agora para o trânsito. Enfim, não se sabe se tem ali o carro forte entregando, pegando dinheiro, enfim, e aí bloquearam a rua. E na Praça 15, a farmácia do SESI tem um incêndio, o princípio de incêndio no local. E os bombeiros já estão lá atendendo a esta ocorrência. O trânsito também ali está complicado em torno da Praça 15. Obrigado, Eliane, aqui conosco no Fórum CBN Diário, que tem hoje uma discussão interessante. Bom, vereador eleito tem que trabalhar até o final do mandato ou pode sair para assumir um cargo no Executivo, para ser secretário municipal, por exemplo, abrindo vaga para um suplente. Há quem entenda que não. O vereador Pedrão, vereador do Partido Progressista, tem aí uma emenda à lei orgânica do município, uma proposta para determinar que o vereador permaneça como vereador, que não se afaste para ser um representante do Executivo, enfim, para ser um secretário municipal. Nós vamos entender mais como é que funciona isso, se no caso, para assumir o cargo, ele deveria, imagino que, renunciar à condição, de vereador. O fato é que a Ânfalo CDL São José também tem uma campanha neste sentido, para que seja aprovada uma mudança na legislação em São José, ocorrendo o mesmo também na Câmara de Vereadores aqui da cidade vizinha. Hoje, então, nós estamos na companhia do vereador Pedrão, também do empresário Vitor Souza, que é vice-presidente da Ânfalo CDL São José, do vereador Sanderson de Jesus, pelo PMDB, em São José, já foi secretário municipal, foi secretário de Segurança Pública, né, vereador? E o professor César Pazald, que é cientista político. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Fórum CBN Diário. Você pode dar a sua opinião. Estamos convocando nosso ouvinte para interagir aqui conosco, aqui pelo nosso WhatsApp, 91813800. E o que você acha dessas propostas? Vereador Pedrão, por que esta ideia? Boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros da mesa, a todos os ouvintes da nossa querida CBN. A proposta ela nasceu após muito tempo de vivência, nesses 3 anos na Câmara Municipal de Florianópolis, e observando as formas de relações políticas em que o Executivo Municipal tem com o Legislativo, ou seja, a relação da Prefeitura com a Câmara. A Constituição Federal diz que os poderes eles devem ser autônomos, independentes e harmônicos, e não serem independentes ou terem relações de muita proximidade, no caso de que possa oportunizar a interferência nos poderes. Nós observamos a realidade prática do nosso município hoje, que 2 vereadores que eram claramente de oposição, vereadores que até no período eleitoral foram contrários à atual gestão da prefeitura, que enquanto vereadores criticavam muito o trabalho do prefeito e de repente passaram de opositores ao governo a ser o próprio governo. Exemplo, quem são eles? Vereador Deglaber Goulart, do PMDB, secretário do e né? vereador Thiago Silva, do PDT. Tá, o Thiago Silva é secretário de Defesa do Consumidor, uma secretaria criada e o vereador Deglaber recentemente. é secretário do Continente. Uma secretária do Continente. Tá. Esse projeto ele nasceu porque observei que há uma grande confusão e uma grande maldade com o próprio eleitor. Porque no momento que o cidadão se dispõe a ser candidato a vereador, ele pede voto para quê? Para ser vereador. Sim. Faz todo sentido, né? E muitos deles acabam conseguindo chegar ao objetivo de estar ocupando uma cadeira na Câmara Municipal.
Dentro disso, a gente observa que o fato de ocupar cargo de secretário acaba sendo um trampolim político para almejar maiores cargos. Né? Bom, então já temos aí um ponto de partida interessante. A Influ CDL São José, empresário Vitor Souza, pensa na mesma linha de raciocínio, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, aos companheiros de mesa, de debate. Sim, nós pensamos da mesma... pouquinho mais próximo, Vitor. Pensamos da mesma forma, iniciamos esse projeto em 2012, a análise desse projeto em 2012, pedimos um parecer jurídico para ver se ele era constitucional, se o município poderia legislar nesse sentido, obtivemos um parecer positivo. Em 2013 o projeto estava pronto, seguramos ele e implantamos em 2014. Levamos ao conhecimento dos vereadores em São José, pedimos a eles o apoio. Naquele momento os vereadores pediram um tempo para estudar o projeto e nós entramos com um projeto de iniciativa popular. Nós acreditamos que, como o Pedrão já disse, a independência dos poderes é muito importante, mas também a valorização do legislativo. Nós precisamos entender que o nosso legislativo, em âmbito nacional, hoje, ele é desvalorizado pelos próprios políticos. Porque a partir do momento que você se elege como vereador e imediatamente galga um posto no executivo, você deprecia o legislativo. Né? Que é um poder tão importante, tão fundamental para a democracia, tão estruturador, e a gente está deixando de entender isso. Eu tive, por exemplo, Renato, para trazer algum tipo de exemplo aqui, um vereador em um município aqui da Grande Florianópolis, eleito com uma quantidade de votos bastante expressiva, que disse para mim: Vitor, esse teu projeto é o seguinte, se for para ser desse jeito, eu não quero mais ser vereador, minha vontade não é ser vereador. Então, veja bem, tem uma distorção nesse processo. Né? Qual foi a reação na Câmara? Não, a reação na Câmara, num primeiro momento, nós tínhamos acabado de sair daquele debate sobre o aumento de vereadores. Sim. Né? Que foi um debate bastante acirrado, bastante polêmico, que foi uma outra campanha nossa. Ah. Então, os vereadores, naquele momento, não se colocaram à disposição para vir até a Influ para entender o projeto. Né? O natural, era um momento de crise que havia ali entre um órgão estabelecido, uma associação comercial e os vereadores. Mas ao longo desse tempo, na conversa com os vereadores, as animosidades reduziram. E os vereadores, muitos deles se demonstram também solícitos a esse projeto. Com alguma alteração, sugerem algumas alterações ao projeto. Nós queremos provocar o debate, Renato. Okay. Eu acho que o importante é a provocação do debate. Né? Okay. Mas a valorização do legislativo é muito importante também nesse processo. Sem dúvida. Vereador Sanderson de Jesus, vereador pelo PMDB em São José. Bom, o senhor já foi presidente da Câmara de São José e foi secretário de Segurança do município, enquanto era vereador também, né? E aí, o que o senhor acha dessa ideia? Boa tarde, Renato. Boa tarde. Boa tarde a todos da mesa, em especial professor Passo. A gente fica muito feliz, essa tarde é uma tarde de grande lucro, porque a gente vem aqui para ouvir o professor também e levar esse conhecimento para colocar em prática lá em São José. Além de secretário de Segurança, também fui secretário de Obras. Sim. Fui chefe de gabinete, fui secretário de outras pastas ali em São José. Enquanto o senhor era vereador, também? Também. Tá. Fui quando não era vereador, secretário adjunto de obras, depois como vereador. Okay. E oportunidade que nos deu uma cancha, nos deu uma experiência, graças a Deus a gente pode, enquanto secretário, falar que conhecemos de canto a canto e cada recanto da cidade de São José, das pessoas, dos problemas. Passa governo, entra governo, todo mundo fala daquela rua que enche de água, que não tem solução, daquela situação que não se resolve. E você sabe por quê? Porque ali há um problema crônico, você vivencia a cidade. Né? Então, essa experiência de secretário foi muito bacana. Eu uso isso hoje, não estou como secretário, né, observo. Eu uso isso no meu mandato como vereador. E, de modéstia à parte, isso me ajuda muito, meu trabalho como vereador. Por ter passado essa vivência dentro da administração. Entendo que não tem como desassociar, me parece assim, eu quero ouvir depois o professor Passoldi, não tem como desassociar essa relação política administrativa. Ela é a essência da cidade, você está inserido no contexto. A proposta do vereador Pedrão, ela é salutar, ela é pertinente, o vereador quer buscar um novo momento, um novo modelo, né? Mas entendo que a gente está aguardando a construção desse projeto, né? Isso existe, quero ouvir isso do professor hoje, debates que é inconstitucional, que não há caso no Brasil
que ninguém conhece, até então ninguém conhece nenhum caso no Brasil, pode ser uma ideia inovadora do ponto de vista, né? Mas eu também observo que assim, gente, tudo bem, o vereador não assume a secretaria, não vão indicar ninguém para assumir, não vai ter ou cadê os correligionários, cadê a situação? O processo é político, né? As fileiras, o processo administrativo, a eleição, na sua caminhada, ela tem os partidos, elas têm as coligações, as alianças. Não é uma traição ao eleitor. Não vejo que não. Eu vejo o resultado na ponta. Né? Tem competência, né? Tem capacidade para gerir uma secretaria, né? Vai contribuir para a cidade, está fazendo corretamente, me parece que esse é o caminho. Bom, temos aí um ponto de partida também interessante. Professor César Passold. E essa proposta, então? E a gente pode ampliar aqui para o legislador, né? Cabe, imagino, também a discussão para o deputado estadual eleito, que de repente vira depois secretário estadual, para o deputado federal, para o senador que vira ministro da República, enfim. Que tal esta ideia? O senhor acha que é um avanço? Qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, vereador Pedro. Boa tarde, vereador Sanderson. Boa tarde, nosso querido empresário Vitor. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes. E a equipe toda eu cumprimento através da nossa querida Leda Limas. Está feito o registro. Está feito o registro. Eu ouço aqui três jovens inteligentes, com os seus argumentos bem postos. O vereador Pedrão me emprestou e eu li aqui com calma a proposta e a fundamentação, o parecer do procurador da Câmara Municipal a respeito da eventual constitucionalidade, né? Eu gostaria de começar, e as três intervenções foram muito inteligentes, eu gostaria de começar pela intervenção do vereador Sanderson, especificamente com relação à constitucionalidade, né, de uma proposta desse tipo. Eu não vejo inconstitucionalidade, porque essa é uma restrição, será uma restrição que tem por objetivo preservar o mandato. Não é? Na verdade, o objetivo é preservar o exercício legítimo e completo do mandato. Se eu vedo o mandatário do povo, vereador, deputado estadual, senador, de ocupar nesta condição, ainda que se licencie, cargo público na administração, no poder executivo, e eu fiquei especulando enquanto vocês falavam até que ponto isso ficaria se eu dissesse assim, tá, e se o vereador se licenciar para ser assessor de um magistrado? E agora? O presidente do Tribunal de Justiça para ser governador? Aí é na linha de sucessão, né? Aí é na linha de sucessão. Isso é bem raro. Não, é raro, mas eu levantei a hipótese, né? Eu, pessoalmente, sou muito germânico nisso. O povo escolheu aquela criatura para ser vereador. Ponto. Ele vai ter que exercer o mandato dele, a legitimidade dele, a legalidade dele se consagra no momento em que ele teve o número de votos que tinha que ter dentro da legenda partidária. Aí essa história do voto legenda, um dia tem que ter um debate desse aqui só para discutir isso, voto de legenda, né? Que isso é uma coisa preocupante para quem olha a legitimidade. Mais uma mazela. Agora, ele está se revelando um vereador em condições de exercer um cargo executivo de secretário municipal. Olha que bom. Ele vai renunciar ao cargo de vereador e será o secretário. O projeto, ele prevê isso, vereador Pedrão? Renúncia, quer assumir tem que renunciar. Isso. Fica vedado ao vereador, enquanto ocupante do cargo, se licenciar para assumir o cargo de secretário, permanecer lá por 2 anos, 2 anos e meio, e na véspera da próxima eleição a vereador, ele retorna à casa do povo. E aí utiliza toda a máquina para se eleger. Isso cria um sério problema na educação política do povo brasileiro. Porque vereador, ele não é eleito para fazer obra. Vereador, ele é eleito para legislar e fiscalizar. Resumidamente, é isso. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos um caso que é o vereador De Glaber hoje. Ele é secretário do Continente. É como se fosse o prefeito da região continental de Florianópolis. Tem caneta, né? Tem caneta, tem orçamento e tem uma equipe inteira com expertise na realização de obras. Sim. Ele consegue desde a pintura da faixa de pedestre até a construção de uma praça. Exato. Enquanto isso, a população, que infelizmente boa parte desconhece o papel
do legislador, do fiscalizador, que é o vereador, acaba dizendo, olha, o vereador X não está fazendo nada, mas em compensação Y, que agora é secretário, está fazendo tudo. Então isso acaba educando de forma errada a nossa população. Das funções, né? Uma confusão clara das funções. E aí entra essa questão, professor Pazzo, da educação política, né? Porque o eleitor, ele vê no vereador alguém que possa resolver minha vida. Perfeito. Muitas vezes é isso também, né? O vereador, vem cá, eu estou com um problema na minha rua e tal. É uma espécie de despachante, né? Ele vê o vereador como alguém que possa resolver o meu problema, né? Quando o papel, como disse o vereador Pedrão, é fiscalizar o poder público e legislar. Na questão da educação política, o senhor acha que o projeto vai nesse sentido também? Primeiro, quando um eleitor vê, para usar a tua expressão, no vereador, alguém que vai resolver o problema dele, eu fico muito preocupado. Quando ele vê no vereador alguém que pode ajudar a resolver o problema da comunidade dele, eu fico aliviado. Né? Então, o problema é a rua tem 5, 10, 15 moradores, e ele quer mobilizar o vereador para o vereador sensibilizar. Ótimo. É legítimo. Agora, está procurando solução de problema personalizado dele, nós temos que ficar preocupados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e aí eu queria insistir nisso, porque a gente já conversou muito sobre educação política antes, aqui no Conversas Cruzadas, etc. Nós temos que fazer uma revolução no país, que é a revolução na cabeça do eleitor. Né? E essa revolução passa, o senhor que é atuante, eu também, vereadores, passa pela valorização adequada do legislativo, como poder. Perfeitamente. Como poder. Não vamos discutir o caso nacional no momento, né? Mas do ponto de vista jurídico estrito... Mas é emblemático. Mas do ponto de vista jurídico estrito é discutibilíssima a decisão do Supremo. Sim. Né? Por quê? Não vou entrar no jurídico agora. Tem que valorizar o legislativo. Para que o legislativo seja valorizado, ele tem que se autovalorizar. Quando ele não se autovaloriza, ele provoca mais depreciação e decepção no eleitorado. E outra coisa também, eu preciso chamar um intervalo comercial, professor. Algo que me chama a atenção e eu acho constrangedor, quando você faz o loteamento da cadeira na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa é muito comum, de repente você faz um rodízio que o suplente, o segundo suplente vai ficar lá no cargo 2 meses. E já aconteceu no país de suplente assumir no recesso. Assume no recesso, mas para fazer o quê no recesso? Ou assume só no recesso também, né? Bom, nós vamos pro intervalo e até já. A Beco Castelo lança na melhor localização do Estreito um empreendimento diferenciado e inovador. O residencial Maria Esther oferece plantas flexíveis para você personalizar seu espaço. Conheça os amplos apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com 1 ou 2 suítes e até 3 vagas de garagem. Valorize seu capital fazendo um investimento seguro e com alto índice de valorização. Beco Castelo, construção alto padrão. Vendas 3271-4001. Estudar no Geração, antes de qualquer outra coisa, foi a minha primeira conquista. Tudo que eu tenho hoje, com certeza, eu cheguei por causa do Geração. Porque quando a gente aprende, parece que ela fica para sempre, assim. Realmente é um conjunto que envolve a pessoa num todo, né? Que aí tu aprende, assim, como lidar mesmo com a vida. Nada do que se aprendeu ali passou em branco na nossa vida. O que eu tento dar para eles é a alegria de ensinar e a alegria de aprender. Que é para a vida inteira, não só para uma geração. Colégio Geração, 30 anos. Para rodar mais e gastar menos, o seu combustível tem que ser o GNV, porque só ele garante maior rendimento e menor custo por quilômetro rodado. Com o GNV, a economia é garantida. Além disso, ele é seguro, não pode ser adulterado e é ambientalmente correto. Aproveite! Venha para o combustível que sempre oferece mais economia. O GNV faz mais. Faz a conta. SC Gás, Governo de Santa Catarina. Comprar Honda 0 km só se for com taxa zero. Honda City 2015 com taxa zero e Honda Civic 2016 com taxa zero. É na Hit Honda. É a sua última chance do ano para comprar Honda 0 km com taxa zero. Visite nosso showroom nas lojas Cassol de Campinas e SC 401. Hit Honda. Nós estamos com você.
Consulte condições na concessionária. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Hora de expediente. De segunda a sexta, às 8h45 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. Chegou o Natal especial na Companhia do Homem, trazendo um festival de malhas. Camisetas R$ 35,90, camisas Gola Polo R$ 49,90, calça jeans R$ 79,90. Boas festas. Companhia do Homem. Moda acima de tudo. Residencial Ilha Moleques do Sul. Pode assinar que a qualidade é Zita. Localização privilegiada no Estreito. Pronto para morar. 3 dormitórios, sendo um suíte com ou sem dependência. Qualidade em tudo. Sacada com churrasqueira, salão de festas com home theater e espaço gourmet. Fitness center, piscina adulto e infantil. Ilha Moleques do Sul. Pronto para morar. More com muito conforto. A Zita. Assina embaixo. Vendas Pirâmides. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada. Black Friday é na Claro. Fique ligado, a partir de amanhã você ganha até 95% de desconto nos smartphones. E na compra de 2 GB de internet mais 200 minutos, você leva 20 GB para navegar no 4G líder em velocidade e maior população coberta do Brasil. Só na Claro você tem 10 vezes mais internet pelo mesmo preço. Corra e aproveite. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Claro, é você quem faz o agora. Fórum CBN Diário. Apresentação Renato Igor. Este é o Fórum CBN Diário, agora 2h28, hoje aqui no Fórum, e eu peço desculpas aí para o nosso ouvinte, porque não abri ainda o WhatsApp, estou abrindo aqui aos poucos o nosso WhatsApp na tela. E o nosso assunto hoje é o seguinte: vereador tem que cumprir o mandato ou pode se licenciar para assumir um cargo, por exemplo, de secretário municipal? Ele foi eleito para ser vereador, não para ser secretário de infraestrutura, secretário de trânsito, secretário de saneamento, enfim. É válido, não é válido? É uma prática comum, né, na relação entre Câmara e Executivo, até para a composição de maioria, aquilo que se chama atingir e conquistar a governabilidade. Nós estamos discutindo este assunto aqui. Renato, professor desculpa, César, só para completar rapidamente, aquela indagação sobre a eventual inconstitucionalidade. Eu pessoalmente, respeitando opiniões contrárias, eu acho que o projeto não é inconstitucional. Nós temos uma condição peculiar no Brasil, que os vereadores sabem. Nós somos uma federação tríplice, não é? Nós temos 3 entidades federativas, o município é uma delas. Na nossa história, o município nem sempre recebeu o valor que deveria receber. Não é? A lei orgânica dos municípios é, aspas, a Constituição para a vida municipal. Não é? E essa lei orgânica é obrigatoriamente aprovada pelo Congresso Nacional em regime especial de votação e aprovação e trâmite. Portanto, ela tem uma legalidade e uma legitimidade indiscutíveis. Se ela não veda, não será a Constituição que estará vedando essa possibilidade. Primeiro argumento. Segundo argumento, eu volto a insistir. O vereador se mostrou qualificado para exercer um cargo executivo, ótimo. Ele vai para o cargo executivo e deixa espaço, renunciando, para o seu substituto. Renunciando. Para a autonomia plena do suplente. Para que o suplente tenha autonomia, porque senão ele não tem. Senão ele não exerce. Agora, não é só autonomia, ele não vai exercer o mandato na plenitude da legalidade, da legitimidade. Pode perder a qualquer momento. Começou a contrariar um poderoso que nomeou o vereador. Eu não estou dizendo que seja assim sempre, claro. Mas há esse risco, e nós não podemos, o vereador... ter essa abertura para esse risco. Essa abertura é perigosa para esse risco, só isso. Vereador Sanderson, por que não renunciar? Daqui a pouco nós teremos o repórter CBN, né? Mas vamos lá. Mas eu não falei que não é para renunciar ou não renunciar. O vereador pode assumir a secretaria
tendo competência para tanto, né, fazendo um bom trabalho, é a sua área de atuação, a cidade está contente com aquele secretário, aquele administrador, por que não? A discussão de renunciar ou não renunciar é um direito que tem que ser discutido e o modelo que se tem hoje não tem nenhuma previsão legal. O senhor acha que é um avanço para a sociedade com a previsão legal da renúncia, no caso de afastamento? Então vamos tratar desse assunto daqui a pouco, depois do repórter CBN e do esporte. Repórter CBN. Quinta-feira, 26 de novembro. A mineradora Vale deixará o índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo no próximo ano. A decisão foi anunciada pela BMF Bovespa após uma análise das consequências do rompimento da barragem da Samarco no interior de Minas Gerais. A justificativa é de que os impactos ambientais são incompatíveis com as exigências para integrar a lista, que era liderada justamente pela Vale. O deputado do PPS, Sandro Alex, recomendou o arquivamento do pedido de cassação do mandato do deputado do PSOL, Chico Alencar, no Conselho de Ética da Câmara. Alex é relator do requerimento apresentado pelo deputado do Solidariedade, Paulinho da Força. Ele acusa Alencar de financiar parte da campanha com contribuições de funcionários do próprio gabinete. A Polícia Federal prendeu 18 pessoas em uma operação para desarticular uma rede de tráfico de drogas no interior e no litoral da Bahia. Um dos detidos foi localizado na cidade de São Paulo. Os agentes ainda tentam cumprir 4 mandados de prisão em municípios baianos. A corporação realiza buscas por drogas, armas de uso restrito e veículos de luxo roubados. As inundações e as secas causaram 83% das perdas agrícolas mundiais entre 2003 e 2013, segundo a Organização das Nações Unidas. Foram analisados 140 desastres em 67 países. Pelo menos 250 mil pessoas foram afetadas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,37% com 47.042 pontos. O dólar comercial sobe 0,05%, cotado a R$ 3,753. O euro vale R$ 3,983, elevação de 0,07%. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Oferecimento. Se a qualidade é Zita, pode assinar. Zita. Construir bem é nossa arte. Minuto Esportivo. Oferecimento Globo Construtora. Visite nossa central de vendas no coração do Estreito, próximo a Globo Renault. E Companhia da Moda, sua melhor companhia. Espaço para o esporte, está chegando o Paulo Branco. Boa tarde, Paulo Branco. Boa tarde, Renato Igor. O Atlético Mineiro liberou o técnico Levir Coupe e agora procura um nome no mercado. De acordo com o presidente do clube, a intenção é contratar um nome de altíssimo nível. E 2 nomes cogitados realmente são técnicos de primeira linha. Muricy Ramalho, que não trabalhou este ano por problemas de saúde, e Saavedra, o técnico que comandou a Argentina na Copa do Mundo no Brasil. E o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, renunciou ao cargo no Comitê Executivo da FIFA na reunião dos principais dirigentes da Conmebol, nesta quinta-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Del Nero estava sendo pressionado por cartolas da própria FIFA por causa de suas seguidas ausências nas reuniões do Comitê Executivo, desde que foi deflagrado o FIFA Gate, em maio passado, com a prisão de 7 dirigentes, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF. A explicação oficial é de que o dirigente de 74 anos não conseguiu conciliar as agendas cheias na CBF e na Conmebol com a da FIFA. No entanto, há o receio de o advogado ser detido fora do Brasil, pois ele também está sendo investigado pela Justiça dos Estados Unidos. Assim, o ex-presidente da Federação Paulista abre mão do salário anual de $200 mil, R$760 mil como integrante do Comitê Executivo da FIFA. Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney e vice-presidente da CBF para a região norte,
é o novo integrante representando a Conmebol no Comitê Executivo da FIFA. Consultório de Alergia Dr. Isaac Fehrenhoff, CRM 10623, RQE 5180, Alergia e Imunologia. Rinite alérgica, asma, herpes, alergia picada de insetos, pólens, cosméticos, cândida de repetição, testes alérgicos, imunoterapia específica. Atendemos vários convênios, informe-se. Rua Victor Conder 125, sala 403, edifício Cota Office, ao lado da Praça Benjamin Constant, Centro, Florianópolis. Fone 3039-0070. Repetindo, 3039-0070. Eu estudo no 5º ano e adoro as aulas do ProERD. Com o ProERD, eu me sinto preparado para evitar as drogas e as situações de violência. Este tipo de ação torna o ProERD fundamental para as nossas crianças. E também para as nossas famílias. ProERD, um programa do Governo do Estado e da Polícia Militar que leva às escolas informações sobre drogas e violência, preparando as nossas crianças a fazerem a escolha certa. ProERD, Secretaria de Segurança Pública, Governo de Santa Catarina. Sorria! Comece o ano novo com a Le Monde Citroën. Viva a vida com o novo C3 2016 por R$ 39.990. Apenas R$ 39.990. Mude seu estilo com o E-Cross por R$ 54.990. Sorria mais com o C4 Lounge 2016 por R$ 69.990. Feliz 2016 para você com a Le Monde Citroën. Cinto de segurança salva vidas. Se o seu vizinho ensaia isso todo dia, você tem motivo para se mudar. E Zap tem um imóvel. Zap é o maior portal de imóveis do Brasil. São milhares de imóveis em uma busca fácil e rápida. Um deles é para você. Acesse zapimóveis.com.br. Zap, seu imóvel num Zap. Você vai entrar em um mundo que reflete a sua personalidade. Estúdio Oceano, edição limitada. 7 estúdios e 2 apartamentos totalmente mobiliados e equipados, prontos para você entrar e viver hoje. Conheça este mundo de exclusividade. Na rua Arno Eichel, a poucos passos da Beira-Mar Norte. Estúdio Oceano, edição limitada. Vendas 48-3322-0060. Estúdios Queires Imóveis. O Angelone tem carnes, verduras, frutas e legumes com garantia de origem e preços arrasadores. E só aqui você encontra o melhor pela oferta que você precisa. Venha para onde o seu dinheiro vale mais. Ovos vermelhos Friolar, R$ 13,79 a dúzia. Maçã vermelha importada, R$ 6,79 o quilo. Chuleta bovina Eugoli, R$ 14,95 o quilo. Fraldinha bovina Marfrig ou Friboi, R$ 16,95 o quilo. Tudo isso por isso. É só no Angelone. Angelone, tudo para você viver bem. Informa a hora certa. 21 minutos para as 3 horas. Fórum CBN Diário. Apresentação Renato Igor. Fórum CBN Diário com o vereador Pedrão aqui em Florianópolis, vereadora Sanderson de Jesus em São José, o empresário Vitor Souza, vice-presidente da Enflo CDL São José, e o professor César Pazold. E a proposta é a seguinte: a ideia de que vereador tem que cumprir o seu mandato até o final. E, se quiser ocupar cargo público como secretário municipal, deveria renunciar. Bom, faltou aí a sua resposta, porque fomos para o repórter CBN, vereador Sanderson. Por que não renunciar? O senhor acha que podemos avançar nessa linha de raciocínio? Vou assumir uma secretaria, então renuncio ao mandato. Sem sombra de dúvida. Eu fico preocupado porque a nível de... Aqui em Florianópolis foi citado o nome de alguns vereadores, enfim, São José, Brasil afora. Aqueles que estão no mandato é porque a lei permite e a condição foi essa. E outra observação, eles não estão lá. Eles estão lá porque o chefe do executivo nomeou. Aliás, acredito eu que seria um bom debate trazer os prefeitos para ver o que eles acham. Porque quem nomeia não é o vereador. Quem toma posse como secretário não é o vereador. Mas é uma composição ali, perfeito, né? Mas toma lá da cá, que sempre aconteceu. Perfeito, né? Mas vai dar do mesmo jeito quando o cara estiver no mandato. No mandato vai indicar o secretário? Ou vamos aqui se enganar, Renato?
Na verdade, se é pra gente falar o que, que as pessoas querem ouvir, é o que acontece. Sim, vai ser a indicação. Né? Ou eu vou ter bola de cristal. Lá em São José nós temos a vereadora Mary, o vereador Michel, que eu me lembro, a vereadora Mary e o vereador Michel. E diga-se de passagem, eu quero aqui ressaltar o grande trabalho que faz a vereadora Mary, que é uma educadora, professora, né? Faz uma transformação na educação de São José. E o vereador Michel, um jovem, né? O vereador mais novo de São José, e que, de primeira mão, quero dizer para vocês que ele tirou da gaveta de anos e anos e anos o plano diretor, que é uma realidade hoje, tão logo será aprovado em São José. Então, é vereador, veio para o executivo, é secretário da SUSP, né? Por que outros que passaram não fizeram? Então, assim, são questões que a gente tem que ressaltar. Então, não é a pessoa que está no mandato, não é contra quem está lá, mas, na verdade, Pedrão... Eu queria saber do Vitor, o seguinte, essa ideia de que, bom, mesmo que o vereador não saia, não se afaste para ocupar um cargo, ele vai indicar alguém. Muda alguma coisa no processo? Muda o que no esse processo? Projeto, essa ideia, certamente, para o futuro, vai mudar completamente esse jogo. Ele muda completamente essa realidade. O que nós precisamos no Brasil é esse projeto de São José e abraçado com muito carinho pelo vereador Pedrão em Florianópolis, ele transforma a regra do jogo numa regra completamente diferente. E ao longo do tempo, Renato, eu não tenho a menor dúvida de que essa força... Vou te dar um exemplo. O vereador Pedrão citou aqui uma situação. Vereadores em Florianópolis, oposição total ao prefeito César Souza, e de repente se tornam secretários. Será que eles estavam fazendo pressão em prol de ideais da cidade, ou eles estavam fazendo pressão para assumir a cadeira? Em prol do cargo, né? Se isso não puder mais, se a regra do jogo tiver mudada, Renato, muda a realidade. A gente deixa de mudar pessoas, a gente deixa de focar na mudança das pessoas para mudar a regra do jogo, que no futuro mudará as pessoas. Tem muita gente participando aqui, daqui a pouco o programa termina e vai voando aqui, né? O Juarez Beltrão, que esteve aí agora há pouco na presidência da DVB, agradeço a audiência, ele diz assim, ó, Renato, se houver uma votação para decidir isso, vai ser voto secreto, com certeza. São José não. São José é tudo aberto. Todo voto também. Todo voto aberto. Fizemos uma emenda, nós emendamos o... Foi a primeira cidade a lei orgânica, regimento voto interno também. Exatamente. A Câmara de Vereadores está de parabéns. Bom, a Maura na Lagoa da Conceição tá na bronca. Só sobre o voto secreto. Aqui, né? Obrigado, Maura. A gente debateu muito sobre o voto secreto, né? A natureza do legislativo é da transparência, então não faz sentido. Perfeito. Bom, aqui o Jorge Pereira, aqui na Trindade, as coisas não vão mudar com esta mentalidade dos vereadores que só querem cargos. É o que diz o Jorge Pereira na Trindade. Perfeito. Renato, até antes puxasse um tema da indicação política, e a indicação política realmente é algo que nós temos que, após esse passo, nós vamos começar a estudar o que fazer. O Ministério Público Federal, ele lançou uma campanha, que é de iniciativa popular, no caso, para que todos os cidadãos participem, que são as 10 medidas contra a corrupção. E eu acho que eles erraram numa única coisa. Não deveriam ser 10 medidas, deveriam ser 11. Porque a criminalização das indicações políticas deveria constar ali. Sabe o que eu tava Hoje vendo? nós observamos, tanto na Lava Jato como na Operação Ave de Rapina aqui em Florianópolis, que muitas das indicações feitas por políticos foram os originadores, ou que deram origem a tal operação, a tal corrupção no poder. Sabe que esse projeto aí do Ministério Público Federal, né, de medidas contra a corrupção, numa entrevista, até foi publicada essa semana, não sei se foi na Folha de São Paulo, o juiz Sérgio de Moro, e ele dizendo o seguinte, um negócio inacreditável, né? As medidas estão lá e não foram encaminhadas no Congresso, né? Esperando mudanças estruturais na legislação, e está lá uma sugestão que o Congresso Nacional... enquanto a reforma política for feita por políticos que vão defender, que estão em mandato, que não for uma constituinte específica para isso... Tem uma constituinte específica. Nós vamos... Eu queria só, Renato, aproveitar aqui, lá no começo da nossa conversa, a primeira participação do professor César, ele falou, e se o vereador se licenciar para ocupar uma vaga no judiciário? Nós estamos falando de uma relação do fiscal com o fiscalizado, né, professor? Mas o judiciário também, ele tem esse papel? Sim, mas eu digo assim, o vereador é eleito para fiscalizar o prefeito. Um papel importante da vereança é a fiscalização do exercício do prefeito. Então, essa é uma distorção que eu acho bastante complicada. E na primeira participação do vereador Sanderson, ele falou, mas esse projeto tem em que local do Brasil?
Aonde esse projeto foi lançado? Já tem? Então não tem. Eu quero dizer que Florianópolis e São José estão aí na ponta com a possibilidade então. de ser vanguardista. Essa é uma das manifestações da Enflo quando apresentaram o projeto. Vitor, eu não coloquei como questionando onde Mas tem. não Eu tem quero mesmo. colocar que eu não conheço no Brasil, do ponto de vista, né? E a gente tem que voltar, a discussão aqui é sobre um texto de um projeto de lei. Quando a gente usa a expressão jogo, então a gente vai começar a falar de situações e colocar, inclusive, sob suspeita aqueles que estão no exercício como secretário. Foi o senhor mesmo que falou Não. Mas o Vitor vem falando todo o tempo de jogo, que faz o jogo, que faz isso ou faz aquilo. Não, na verdade, é uma situação que é possível de ser secretário no cenário que está hoje. Perfeito. Nós estamos falando daqui para frente. É legal. Daqui para frente. Não, para quem está nos ouvindo, para a gente deixar isso claro. Sem dúvida. O vereador Michel, a vereadora Mary não fazem nada de errado. Inclusive, eu acompanho o plano diretor como delegado. O trabalho do vereador Michel é brilhante. Isso. E o trabalho da vereadora Mary também é muito Pessoal, importante. deixa eu atender o nosso E eles não vão renunciar porque não tem lei aqui, né? Perfeito. Tem muita gente participando aqui. O Conrad na Costeira, ele diz o seguinte: elegemos o vereador para ser o nosso porta-voz, a nossa voz no bairro. E na primeira oportunidade ele some de nossas vistas. É o Conrad na Costeira. Aqui é o Marcos Lacerda. Marcos, obrigado aí pelas tuas palavras. E ele diz o seguinte, cumprimentando aqui o Vitor pela participação no fórum. Obrigado, então, Marcos, pela tua atenção. O Cizenando é empresário em São José. Quem nomeia o vereador é o eleitor. Se ele assumir uma função incompatível com o cargo que lhe foi outorgado, deveria, no mínimo, consultar quem lhe deu o cargo de vereador. Como é o nome do... Cizenando. Parabéns a ele. Belo questionamento. Inclusive usou verbos interessantes. Quem nomeou o vereador foi o eleitor. E é verdade, é uma nomeação. Através de eleição, mas é uma nomeação. Ele foi muito feliz usando esse verbo aí. É interessante, ponto de vista dele. E outro verbo que ele usa interessante, quem lhe outorgou o mandato, e realmente a outorga do mandato não é dada por ninguém, é pelo povo. Pelo Professor, eleitor. e há uma confusão grande, né? Porque nós temos um papel, Pedrão, enfim, os colegas vereadores sabem que eu estou falando desta questão. Nós não executamos, nós fiscalizamos e legislamos. Isso. Né? E cobramos, e fizemos pressão. E imploramos, né? Imploram isso. E há essa cultura. Você está lá eleito, você tem que dar um jeito de pavimentar a rua A, B, C. Não pavimento nada. No máximo eu tenho uma vez por ano um orçamento. Né? Só me cabe uma vez por ano fazer uma emenda, enquanto ele é um projeto de lei, né? De poder contemplar a necessidade daquela comunidade. Fora isso, a gente fiscaliza, né? Legisla. Mas talvez, vereador Santos, esse seja o papel de a gente separar os poderes, porque essa mistura está tão grande, professor, que é essa confusão que o povo faz. Quem faz o quê? Ninguém mais sabe. Vamos lá aqui, o Luiz diz assim, ó, Renato, você não é bobo. Pois é, acho que não sou também, né? Nada é por acaso. Pergunta aí quantas indicações e cargos comissionados de familiares nas secretarias é feita. E outra coisa, diz que as raposas recebem por ser secretário e vereador. É assim? Não, aí não, né? Não. Ele recebe o ordenador, se ele está no cargo maior de secretário, ganha-se o cargo de secretário, né? Não acumula os Não. Ele não vai ficar com Ele salário recebe maior. pela função que São exerce. José, eu posso falar que não. Porque não a Câmara, ela tem a previsão, no caso orçamentária, para remunerar 23 vereadores, no caso de Florianópolis. Ela não pode remunerar 24 nem 25. Ou seja, mas o que o saiu para ouvinte, secretário. mas o que o ouvinte está falando é a raposa, que não é o caso da grande maioria dos vereadores. Mas o que ele está dizendo é a raposa, é o acordo por fora. É o que ele está se referindo, obviamente. Até eu optei, Renato, que eu acho que em São José não acontece. Respondendo a ele, qual que é o nome, perdão? Onde é que Cizenando. Não, essa última ainda... Ah, tá aqui, ó. É o Luiz. O Luiz, respondendo até o Luiz, assim, Vale em Palhoça, no Morro do Cipó. Dentro da Câmara de Florianópolis tem alguns vereadores, acho que na média de 5 vereadores que não possuem nenhuma indicação política em nenhuma esfera de governo. Porque optaram por isso. Optaram por fazer um mandato de vereador sem indicações políticas, o que é uma evolução também, eu vejo. Aqui o seguinte, o Hudson Queiroz, a nomeação é política, os vereadores deveriam cumprir o mandato para que foram eleitos em nome de suas propostas. Se querem ser secretários, renunciem à candidatura. No caso, ao posto já, né? A Câmara de Vereadores de Florianópolis diz ele aqui que é um balcão de negócios. Haja ave de rapina. Está dizendo aqui o Hudson Queiroz. Parece que nós temos unanimidade aí dos ouvintes, né? O que mais aqui?
Deixa eu ver o seguinte aqui, acabou de chegar uma outra, vamos ver, não costumo ser agressivo nas minhas ponderações, mas considero alta traição contra o eleitor aproveitar os eleitos em outras funções, é o que diz o Daut Emendorfer. Eu vou respeitar o Daut, que eu conheço. Sim, também. O raciocínio dele, que é inteligente, muito inteligente, mas direi o seguinte, eu me preocupa mais a decepção do eleitor, porque a decepção do eleitor o leva para o voto nulo, para o voto em branco, para a abstenção, para a depreciação do poder. Eu não vou. E isso se transmite, se for uma liderança, se transmite. Então, além da traição, que é verdade, há essa questão da decepção. Agora, Renato, eu não posso deixar, com a tua permissão e dos ouvintes, dos companheiros, fechar o programa sem dizer o seguinte: a lei orgânica dos municípios, a grande lei, a grande Constituição dos municípios, no artigo 43, ela já estabelece algumas vedações ao vereador. E a primeira delas é, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público municipal, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público. Ou seja, já há uma gama de impedimentos que são de uma natureza jurídica um pouquinho diferente desse que nós estamos discutindo hoje aqui no programa, um pouquinho diferente, mas com o mesmo tipo de fundamento, que é porque estás nessa representação popular, tu tens alguns limites que tu não podes ultrapassar. E eu acho que a introdução desse limite é saudável, só para dizer isso. Este é o fórum que vai para o intervalo e volta em instantes. Eu estudo no 5º ano e adoro as aulas do ProERD. Com o ProERD, eu me sinto preparado para evitar as drogas e as situações de violência. Este tipo de ação torna o ProERD fundamental para as nossas crianças. E também para as nossas famílias. ProERD, um programa do Governo do Estado e da Polícia Militar que leva às escolas informações sobre drogas e violência, preparando as nossas crianças a fazerem a escolha certa. ProERD, Secretaria de Segurança Pública, Governo de Santa Catarina. Com licença, chamou, chefe? Seu Wilson, onde o senhor estava com a van da empresa quarta-feira à noite? Chefe, é minha avó. Eu nem te conto, chefe. Tá bom, tá na hora de contar. É com o rastreamento veicular Cronos. A partir de R$ 59,90 você pode ter o controle total da sua frota. Rastreamento veicular Cronos. Ligue 3381-9999. A Beco Castelo lança na melhor localização do Estreito um empreendimento diferenciado e inovador. O residencial Maria Esther oferece plantas flexíveis para você personalizar seu espaço. Conheça os amplos apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com 1 ou 2 suítes e até 3 vagas de garagem. Valorize seu capital fazendo um investimento seguro e com alto índice de valorização. Beco Castelo, construção alto padrão. Vendas 3271-4001. Torcida, emoção, vibração. Todos os lances de Avaí e Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série A. Se ligue, onde tem futebol, tem CBN Diário. Na Rádio da Torcida. Patrocínio Ibagi, 45 anos. Conheça a nova agência Trindade. Se a qualidade é Zita, pode assinar. Zita, construir bem a nossa arte. Estomazil, contra Zima, digestão Estomazil. Ferveu, tomou, passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Transportes Ouro Negro, nossa torcida vai mais longe. Queris, Clube Gente Nossa, o maior programa de relacionamento do varejo catarinense. E Skin é do jeito que o povo gosta. Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo, gerente da Ford Globo Santa Mônica e estou aqui para lhe trazer uma oferta imperdível. Tenho aqui na loja as últimas unidades da Ford Ranger Sport com uma oferta que até a concorrência vai querer levar. Entrada mais 30 parcelas com taxa zero. Imagine, uma Ford Ranger 0 km lindona na sua garagem. É para levar agora. Não compre carro sem falar comigo. Ford em até 40 vezes sem juros e a melhor negociação é só aqui, na Ford Globo. Pode comparar. Fone 3331-0101. Fórum CBN Diário. Fórum CBN Diário. Pessoal, voltamos. Vereador, por favor.
Questão de ordem, vereador. O senhor está acostumado com essa questão de ordem. Voltamos do intervalo já. Vamos lá. Esse é o Fórum CBN Diário, 4:03, e hoje nós estamos discutindo a ideia que existe tanto na Enflo CDL São José, como também do vereador Pedrão, que quer uma emenda à lei orgânica do município, para fazer o seguinte: que o vereador cumpra o seu mandato até o final. Caso queira assumir um cargo no município, como secretário municipal, por exemplo, que renuncie ao cargo. É disso que nós estamos tratando aqui. O Matheus em Palhoça diz que é favorável ao projeto da Enflo. O voto do eleitor tem que ser respeitado. Isso serve para vereador, para deputado, além de senador. No lugar de indicações políticas, técnicos capacitados com experiência nas funções relativas às secretarias. Perfeito. Eu até imagino que quando nós alcançarmos, professor Pazzo, um nível maior de exigência, um padrão político mais crítico, a sociedade vai exigir que os postos sejam ocupados tecnicamente. Né? Eu acho que mas temos que tomar cuidado também. Já começa pelo sistema eleitoral, vamos lá, né, gente? Vamos lá, todo mundo se coloca como... Tem os requisitos para ser candidato a vereador, a deputado, enfim, mas nossos requisitos, a meu ver, são muito baixos. Pobres. Muito pobres, sim, sem dúvida. Está errado. Estamos de acordo. Está errado, né? Para ser candidato hoje, basta saber ler e escrever. Com todo respeito a todos que são, enfim, tem mandatários e tal, e também são mandatários em função de um sistema que coloca isso na mesa, a gente tem que respeitar isso, mas está errado, já nasce errado o processo, né? É verdade. Bom, aqui o seguinte, vereador, nós temos o Clécio em Capoeiras. Enquanto os candidatos puderem gastar 10 vezes o que recebem em 4 anos como vereador, teremos aí um balcão de negócio que vai continuar. É o Clécio em Capoeiras. O que mais aqui? O Edivaldo na Ponta de Baixo. Renato, político, um caso sério. Prometem para se eleger e agora só fiscalizam? Enfim, está dizendo aqui o Edivaldo na Ponta de Baixo. Mas essa qualificação, eu entendi, Edivaldo, essa baixa qualificação, estamos de acordo, como exigência primária legal, ela faz com que alguns candidatos efetivamente prometam aquilo que o vereador não tem como fazer. E cabe então cria toda uma ilusão e deprecia de novo o legislativo. E cabe ao cidadão ter muito claro em sua cabeça o que o vereador faz. O limite do Edivaldo, vereador não faz obra. Está aqui o Sanderson que é testemunha, já falou anteriormente. Nós, como vereadores, não conseguimos pavimentar nenhuma rua. O Sanderson fez obra em São José, foi mas aí era secretário. Aí o vereador tem que criar as leis e atualizar as leis do município, fiscalizar a prefeitura e ser o porta-voz da população frente aos interesses coletivos que tem para a cidade. Professor, nós temos 1 minuto aí para encerrar o programa. Isso aqui me chama a atenção. A gente percebe aqui claramente a reprovação por parte do público, né? A imagem da classe política está muito ruim. Por que mesmo assim a renovação não é grande? Primeiro porque o número de pleiteantes a um processo renovatório também não é grande. Né? Segundo, porque nós já conversamos muito sobre isso. O nosso índice de educação política, com P maiúsculo, da população brasileira é muito baixo, Renato. Muito baixo. Né? Nós estamos alcançando, nos últimos pleitos eleitorais, nós estamos chegando pertinho de 35% dos que não se manifestam. Isso é seríssimo. Se tu considerares 400 milhões de eleitores, é muito. Vereador Pedrão, quais são os próximos passos aí da proposta de emenda à lei orgânica do município? O projeto passou na Procuradoria, teve parecer favorável pela constitucionalidade da matéria, está na comissão de CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, deve ter um parecer favorável, e ele tramita por mais uma comissão na Câmara e deve ir para votação a partir de março do próximo ano. Que vem. E precisamos agora que essas pessoas que concordam com a ideia se manifestem em rede social, que venham dar entrevista também, encaminhem mensagem de apoio até para o site da Câmara, para os perfis dos vereadores. E só uma frase final que vai de mensagem para o Poder Legislativo, é que o Poder Legislativo, no caso as câmaras dos vereadores, deve urgentemente se reconhecer, se compreender e se aceitar como poder. Na minha vivência, eu vejo que isso é o que está faltando. Falta aceitar as suas competências, os seus limites e trabalhar dentro das prerrogativas. Vitor, a campanha de vocês, ela continua? A
campanha continua, a gente quer pedir o apoio da população. Quero dizer para ti, Renata, a minha alegria de ver esse projeto tramitando em Florianópolis. Quero dizer para ti a alegria de ver um jovem como o Pedrão fazendo uma política nova, com coragem, né? Cortando na própria pele, diriam os outros vereadores, né? Cortando na própria pele, fico muito feliz. E contando mais uma vez com a população de São José para que a gente possa encaminhar, mas talvez, quem sabe, a gente possa ter os vereadores lá encaminhando esse projeto como o Pedrão fez, algum deles também, vai ser muito feliz pra gente via Câmara de Vereadores. Não, mas a proposta popular não nós estamos colhendo assinaturas, colhendo ainda. Perfeito. Ok, senhores, estamos sobre a hora, muito obrigado pela atenção. A seguir, repórter CBN, depois Notícia na Tarde. Fórum CBN Diário. Oferecimento Residencial Maria Esther. Seu apartamento agora é flex. Construção Beco Castelo.